Já estudamos todas as partes teóricas dos espelhos esféricos, sejam eles côncavos ou convexos. Só que um tipo de estudo é muito importante, justamente o estudo analítico. O estudo analítico nos possibilitará enxergar e calcular as dimensões da imagem formada. Afinal, o objetivo de usar um espelho do nosso cotidiano é apenas olhar a nossa imagem. Só que na confecção dele, nós temos que analisar se essa imagem será muito grande, muito pequena, e principalmente na indústria, por exemplo, quando nós temos faróis que usam espelhos côncavos, que mais? Temos a fabricação de retrovisores com espelhos convexos e assim por diante. É muito importante, antes de efetivar qualquer preparação, qualquer parte prática, fazer o cálculo para ter uma ideia de como será a imagem formada. Então, muito importante, vamos relembrar o seguinte. O espelho, aqui eu tenho como exemplo um espelho côncavo. O espelho côncavo, vamos lembrar que a parte reflexiva da esfera é a parte interna. Vamos lembrar que aqui também é um corte bidimensional. Afinal, o espelho é tridimensional. Ele tem altura, largura e profundidade. Então, olha só. Um corte de uma esfera, que nós chamamos de calota, é o nosso espelho côncavo, com a parte reflexiva, a parte interna. Os três risquinhos representam a parte não reflexiva. Traçamos um eixo aqui, que chamamos de eixo principal. O que é o eixo principal? É quando nós naturalmente nos alinhamos para poder enxergar de forma bem eficaz, com muita qualidade, com muita nitidez. Esse eixo, já que ele compõe uma esfera, sobre ele nós temos o centro de curvatura desse círculo, nós temos o foco dele, que é metade do raio de curvatura da extremidade até o centro, e o vértice é a parte, o ponto onde toca o espelho. E aí nós vimos o seguinte de forma teórica. As condições de Gauss para que possamos ter uma imagem nítida, o mais nítida possível, é que a abertura deste ângulo aqui não ultrapasse 10 graus, tem que ser menor. Que abertura é essa? Nós temos aqui o nosso semicírculo, e se pegarmos o ponto médio dele e fizermos uma linha aonde, em relação ao centro de curvatura, fizermos uma linha da extremidade inferior e a superior até ele, esse ângulo de abertura não pode ser superior a 10 graus. É claro que aqui, gente, é um ângulo maior, mas nós vamos usar a medida de 10. Porque se eu colocasse um ângulo muito pequenino, ficaria difícil para você poder enxergar os escritos e os desenhos. Qual outra condição importantíssima que Gauss estabeleceu em suas observações? Quando nós colocamos qualquer objeto aqui na frente, a incidência dos raios devem ser paralelas ou pouco inclinado em relação ao eixo. O que isso quer dizer? Nós sabemos que todo raio que incide paralelo ao eixo será refletido na direção do foco. Quando analisamos a luz solar, ela vem de forma paralela. Mas e quando analisamos uma fonte de luz, por exemplo, uma lâmpada? A lâmpada tem uma certa curvatura, se for uma lâmpada incandescente e assim por diante. Então, nós vamos considerar, para que haja uma imagem bem feita, uma imagem com muita qualidade, que os raios sejam paralelos entre si, na direção do espelho. E esse paralelo, gente, se eu for analisar o eixo aqui, pouco inclinado, ou seja, quase imperceptível, tendendo a zero. Bom, o estudo analítico vai nos dar essas dimensões. Então, já que você lembrou disso, nós vamos começar agora a marcar alguns pontos numéricos, alguns pontos matemáticos muito importantes para que nós consigamos entender de forma mais clara, objetiva e sucinta. Itens importantes você deverá assimilar e lembrar para poder fazer o cálculo. Porque olha só, alguns itens muito importantes. Nós vamos trabalhar com a equação de Gauss. E para que você compreenda a equação de Gauss, é importante saber o que cada elemento da equação é e representa numericamente no espelho. Bom, aqui são as distâncias em relação ao espelho. Bom, que distâncias? P eu vou chamar de objeto, certo?
P positivo, objeto real. P negativo, objeto virtual. Que nós vamos trabalhar lá na frente, pode ficar despreocupado. Então, quem é o P? Se eu colocar o objeto aqui, coloquei o objeto aqui, a distância dele até o espelho é o valor que eu vou substituir por P. Se eu colocar ele aqui, a distância que eu vou substituir é o que eu vou colocar na equação do local de P. Você verá isso daqui a pouquinho. O que é P'? P' é a imagem. E aí, gente, nós temos que considerar o seguinte. Alguns exercícios, eles não veem o desenho, ele não fala o tipo de espelho, pede para que você encontre o tipo de espelho apenas com dados numéricos. Entendeu? Então, como que você vai fazer isso? Como que você vai saber se o espelho é real ou virtual, se a imagem é real ou virtual, ou se o espelho é côncavo e convexo? Bom, vamos lá. Quando ele falar para você que a distância da imagem até o espelho ela é maior que zero, ou seja, ela é positiva, você sabe que a imagem é real. Quando ele falar que o P', a distância da imagem até o objeto, ela é menor que zero, ou seja, negativa, a imagem é virtual. Vamos lembrar que nesse caso aqui do espelho côncavo, se eu coloco o objeto antes do centro de curvatura, a imagem é real. Então o valor numérico será positivo. Ele aparecerá mais ou menos aqui a imagem. Se eu colocar sobre o centro de curvatura, precisamente embaixo e continua sendo real. Então positivo o valor da imagem. Se eu colocar entre o centro de curvatura e o foco, a imagem aparecerá aqui, bem maior, mas continua sendo real. Positivo o valor. Não forma imagem. Agora, aqui a imagem é formada nesta parte. Logo, é uma imagem virtual, porque é formada pelos prolongamentos. Então, o valor numérico será negativo. Veremos isso, pode ficar despreocupado. Mas essa equação também precisa ser abastecida com o valor do foco. O que é o foco? O foco, numericamente, é a metade do raio de curvatura do espelho. Do centro até o vértice, eu divido ao meio, é a distância focal. É justamente neste ponto onde os raios vão se cruzar para formar uma imagem. Não é aqui que é formada, mas é aqui que é o cruzamento dos raios para formar a imagem, igual nós já vimos. Então, muito importante para você, quando o foco for maior que zero, ou seja, ele for positivo, o espelho é côncavo. Quando o foco for menor que zero, ele for negativo, o espelho é convexo. Isso é necessário lembrar. Então, é um conhecimento adicional que você precisa memorizar. Então, de posse dessas informações, vamos agora para a equação de Gauss, para que você entenda, já que você tem uma prévia do que é cada item. Equação de Gauss. A equação de Gauss nos permite encontrar aonde estará a imagem de acordo com os dados que eu possuo. Vamos lá. A equação de Gauss é essa daqui. O inverso do foco é igual à soma dos inversos do ponto P, que é o do ponto onde o objeto está, mais o inverso da imagem, da distância da imagem. Ficou confuso, né? Então vamos esclarecer aqui. Eu vou pegar um exemplo, vou marcar um exemplo qualquer aqui, Pronto. Aqui está o meu objeto. O meu objeto possui uma distância P. O que é essa distância P? É a distância que ele se encontra do espelho. Então, isso daqui é o valor de P. Pronto. Está aqui. A distância que o objeto se encontra do espelho é o que eu chamo de P. A distância do foco, normalmente o exercício dá. Mas quando ele não der, ele vai pedir para que você encontre baseado no quê? Nas outras informações. Ele vai ter que dar para que você possa calcular, certo? Bom, aí vamos fazer o seguinte, vamos desenhar a imagem, igual nós já aprendemos? Todo raio que incide paralelamente ao eixo será refletido na direção do foco. Pronto, está aqui. Agora eu vou pegar o outro raio. Todo raio que incide na direção do foco será refletido paralelo ao eixo. Pronto, está aqui também. E aí, nós já aprendemos, nós já vimos, deixa eu só fazer uma correção aqui. Pronto. Que o nosso objeto, que a nossa imagem é formada bem aqui,
na junção dos raios fora do foco. Então aqui está a nossa imagem. E o que é o P'? P' é a distância que nós temos da imagem até o objeto. Isto é o P', ok? Sempre tomando como referencial o vértice, tá? Que é o ponto mais distante da curvatura aqui. Bom, então aqui eu tenho distância focal, tá? Aqui é a distância focal. O inverso dela é igual ao inverso da distância do objeto até o espelho, que é o P, mais o inverso de P', que é a distância da imagem até o espelho. Algumas literaturas, alguns livros vão aparecer assim para você também, ó. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre o objeto mais 1 sobre imagem. Não vai mudar, não tem problema nenhum, ok? É que nós chamamos normalmente de imagem e objeto a altura, tá? Mas aí você não pode se confundir. Eu, particularmente, acho que você não pode usar isso aqui para que não haja confusão quando nós formos estudar o aumento da imagem, a ampliação dela. E aí, gente, muito cuidado aqui, muita atenção. Eu vou desenhar um próximo exemplo, porque aqui você entendeu que a imagem é real. Se a imagem é real, aqui na nossa equação ele é positivo. O foco está de um espelho côncavo, então é positivo. Se o espelho fosse convexo, seria negativo, ok? E como o espelho convexo só gera imagens virtuais, aqui será negativo. Eu vou colocar agora um exemplo, tá? Para você, vou apagar isso aqui, porque essa codificação de quem é positivo e negativo nós trabalhamos anteriormente, certo? Então vamos dar um exemplo aqui, vou colocar o objeto agora aqui para você ver que o foco pode continuar sendo positivo, porque o foco é positivo quando o espelho é côncavo e é negativo quando o espelho é convexo. Agora, aqui vai mudar quando a imagem é real, nesse caso, positivo, e se ela fosse virtual, seria negativo. Que é o próximo exemplo que eu vou colocar agora. Então agora, vamos mudar a posição do nosso objeto. Anteriormente, ele estava aqui. Então, se nós colocarmos ele neste ponto, mais próximo do espelho, e nós já vimos o que acontece, né? As transformações que ocorrem na imagem em relação à dimensão, e se ela é real ou virtual, se ela está direita ou invertida, nós já vimos isso, né? Então aqui eu tenho o meu objeto. Bom, o que eu vou fazer agora? Todo raio que incide paralelo ao eixo será refletido na direção do foco. Então vamos fazer isso, ó. Paralelo ao eixo, na direção do foco. Bom, como eu sei já, devido aos exercícios que nós fazemos exaustivamente, nós sabemos que aqui não terá encontro dos raios, apenas dos seus prolongamentos. Mas se você não lembra, não tem problema. Só desenhar novamente, tá? Bom, e agora, como não tem como desenhar o segundo, eu vou desenhar o terceiro raio. Todo raio que incide, que passa pelo centro de curvatura, segue sua trajetória aqui, mas é refletido sobre si mesmo. Aqui está o seu prolongamento. Bom, então agora a nossa imagem é formada aqui, né? No cruzamento desses raios. Pronto. Então aqui está o meu objeto, aqui está a minha imagem. Lembrando que isso aqui, por exemplo, é a aplicação que você faz em um espelho de maquiagem. Quanto mais próximo você chega dele, maior é a ampliação da sua imagem. Então vamos lembrar o seguinte. Distância focal, distância do foco até o vértice, é esse F aqui. A distância do objeto até o vértice, até o espelho, nós chamamos de ponto P, que é este daqui. E agora, a distância do vértice, do espelho, até a imagem, nós chamamos de P'. Bom, isso aqui é uma imagem virtual, é uma imagem maior que o objeto, certo? Não podemos esquecer disso, tá? Nós temos essas classificações importantíssimas. Aí vamos analisar o seguinte. Aqui o que me importa é apenas se é real ou virtual, tá? Por quê? Porque olha só. Lembra que eu falei para vocês anteriormente? Se o espelho for côncavo,
Positivo. Se o espelho fosse convexo, negativo. Quando a imagem ela é real, positivo. Quando a imagem é virtual, negativo. Então aqui vai ocorrer o que? Como esse valor é negativo, será uma subtração. Mas é só lembrar da equação primária e substituir quem é positivo e quem é negativo. Claro que para isso você precisa ter muita atenção a todos os detalhes que existem ali, tá? Analisar bem, com clareza, lembrar que o ponto P' é positivo quando a imagem é real, quando a imagem é virtual, ela é negativa. Quando o espelho é côncavo, o valor do foco, o valor numérico do foco é positivo. E quando o espelho é convexo, o valor do foco ele é negativo. Então faça os exercícios da apostila e podem me procurar no WhatsApp para nós tirarmos qualquer dúvida que você tenha. Um abração!